7. É uma honra estar nessa casa, servindo a noiva do Cordeiro, sendo participante desta obra. Deus os abençoe no nome de Jesus. Louvar a Deus por meio de Cristo, na vida do pastor desta igreja, pastor Daniel. Deus abençoe. E a todos os irmãos, Vânia, Emílio, Melo, todos os líderes, Deus os abençoe no nome de Jesus. Quantos acharam Atos capítulo de número 27, versículo de número 43, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe do seu propósito e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem a terra, e os demais, uns em tábuas e outros em pedaços quebrados do navio. E assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. E quantos podem dizer um amém por essa palavra? Amém. Antes de você tomar o seu assento, olhe para a pessoa mais bonita que estiver perto de você. Isso, me ajude. Mas olhe no fundo dos olhos dessa pessoa, até ele e ela começar a se apaixonar pelo seu olhar, hein? Mas vigia, se comporta que você está na igreja. Olhe no fundo dos olhos dele, olhe no fundo dos olhos dela e diga: que bom que você veio. Desse jeito ele não vai acreditar. Dá um sorriso para ele e diga: eu estou feliz que você está aqui essa noite. Diga: e assim diz o Senhor para a sua vida nessa noite. A palavra dessa noite não se diz respeito àquilo que se foi, mas se diz respeito àquilo que ficou. Diga: quem souber nadar, que nade. Quem não souber, se agarre ao que sobrou. Muito obrigado, pode tomar os vossos assentos. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Senhor. O Senhor não tem medalhões, o Senhor não usa amuleto. O Senhor não está devendo nada para ninguém aqui. O Senhor não é obrigado a fazer nada. O Senhor não precisa dos homens, o Senhor não precisa de mim. Eu que preciso do Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Jesus, fale conosco. Dai-nos da sua palavra. Eu vim aqui para te ver, eu não sei fazer outra coisa senão te adorar. Eu te amo, Espírito Santo. Como eu te amo, Espírito Santo. Meus irmãos, desde sexta-feira nós estamos nessa conferência, e que conferência, por sinal, e nós estamos vendo sobre a diferença unânime que há entre as identidades propostas. Nós vemos sobre um Moisés que tem que decidir se ele é hebreu ou se ele é egípcio. Ontem nós vimos sobre um Paulo que ele salva a sua vida porque ele tem uma linguagem da sua identidade. Até porque se eu não tiver a linguagem da minha identidade, eu nunca vou conseguir mostrar quem eu sou de verdade. Alguém confunde Paulo com um egípcio que levou 4.000 assassinos para o deserto. Mas Paulo se levanta e diz: eu não sou egípcio, eu sou judeu. Então Paulo pede para o tribuno e o homem que estava o acompanhando
E Paulo diz: me levante e deixe-me falar com um povo que outrora estava me batendo, mas agora eles serão o público da minha mensagem. E não há melhor mensagem que Paulo possa pregar do que o seu próprio testemunho. Paulo olha para quem um dia o bateu, para quem um dia o feriu, para quem um dia o machucou. Ele levanta, estufa o peito com ar e diz: eu sou judeu e eu venho de Tarso. Ele fala em hebraico com os homens e ele começa a dizer do seu crescimento. Quando ele carregava cartas de prisões e agora ele é levado a escrever carta em prisões, Paulo se levanta e diz: eu até não queria ser desse meio no qual eu sou hoje, mas um dia uma luz brilhou, eu fui com o rosto em terra e o que estava perdido foi achado. Paulo conta o seu testemunho, até porque para quem quer nos matar, nós não devemos contar o pecado deles, mas nós devemos contar o testemunho que Cristo fez em nós. Esse pensamento de discussão, de debate, de quem é melhor do que quem é maior do que o outro, e nessa disputa de quem está certo na situação, é totalmente involuntária com Jesus, porque Jesus não quer se manifestar na sua vida no que tange ao pecado e o erro das outras pessoas. Jesus quer se manifestar na sua vida no que tange a Ele fez com você e não com o que Satanás fez com as outras pessoas. Nós ouvimos aquilo que vem contra nós e nós queremos rebater usando o pecado daquele que vem contra nós. Só que isso é involuntário com Jesus. Então Paulo começa a pregar o seu testemunho, aquilo que Jesus tinha feito com ele. E enquanto Paulo prega, a multidão está em alvoroço, se levanta e diz: tira esse sujeito daqui, mata ele, coloca ele para fora e não permita com que ele viva. Alguém gritando tenta pegar Paulo, sacode a poeira da roupa e a mesma poeira em que Paulo estava situado. Alguém tenta levá-lo para a fortaleza e o amarra com cordas de prisioneiro, e alguém grita e diz assim: coloca esse homem em açoites e interrogue-o e veja o que ele vai falar. Mas isso não causa temor em Paulo, porque Paulo entende que o maior combustível para a pregação da palavra é os açoites. Ele é levado, mas ele não se impede de ser levado. Ele é levado, mas ele não se levanta para que ele não seja levado. Ele é voluntariamente amarrado pelas mãos e levado aos açoites. Porque quem um dia foi preso com o cinto da profecia de Ágabo, não teme os açoites e não teme as cordas dos romanos. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Quem um dia foi amarrado com o cinto da profecia de Ágabo,
não teme os açoites e não teme as cordas de prisão de Roma. A verdade é que eu vejo pessoas atemorizadas, pessoas com medo, com crise de pânico, faltando arrancar o cabelo das cabeças, porque ele está vendo uma corda de prisão de Roma. Mas a verdade é que quem um dia já foi amarrado com o cinto da profecia, para quem não estava, eu vou melhorar a pregação. Antes de Paulo partir para Jerusalém, alguém se levanta no meio da reunião em Cesareia de Felipe. Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra a mão, amarra os pés e lança a profecia dizendo: o portador deste cinto, ele será levado prisioneiro, mas o Senhor estará com ele. Alguém se levanta e tenta persuadir Paulo de não ir, mas Paulo se levanta e diz: eu não posso ser impedido de ser levado, porque eu já fui amarrado com o cinto da promessa, eu já fui amarrado com o cinto da misericórdia, eu já fui amarrado com o cinto do amor. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu preciso que você me ajude agora. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, olhe no fundo dos olhos dessa pessoa e faça uma pergunta para ele. Diga: eu quero saber de você. Não. Diga mais forte. Diga: eu quero saber de você. Qual foi o momento em que o cinto da palavra se ausentou da sua vida, para que os cintos de Roma lhe causassem tanto medo? Olha para mim, eu quero saber qual foi o momento da sua vida em que as cordas da injúria te impediram de estar cada vez mais envolvido com o cinto do profeta. Eu quero saber de você essa noite, qual foi o momento da sua vida em que a corda do pecado te prendeu ao ponto de que você não estivesse mais tão dentro, tão amarrado, tão colocado com o cinto daquilo que Deus disse ao seu respeito. A verdade é que eu estou ouvindo o barulho de Deus no meu ouvido aqui essa noite, e Ele está me dizendo: Brian, diga para a Missão Azusa que o valente só continua na casa até que o mais valente chegue. Tem uma profecia na minha boca. Assim diz o Senhor: esta corda não vai impedir de que o meu cinto te coloque na onde eu te disse que você estaria. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele, diga para ela: quebre a corda e se envolva no cinto. Diga: desamarre a corda e se coloque no meio do cinto. Quem é do cinto não teme a corda. Quem é do cinto não teme a prisão. Quem é do cinto não teme o demônio. Quem é do cinto não teme aquilo que Satanás está colocando contra a sua vida. Se tem alguém do cinto da palavra aqui, pelo amor de Deus, vem comigo no cinto dessa comunhão. Escute-me. Paulo é atado e alguém levanta o açoite para ferir a Paulo.
e alguém disse: toma cuidado, porque você não sabe em quem você está batendo. Esse homem também tem cidadania romana. Aí alguém olha para Paulo e diz: você tem cidadania romana? Paulo diz: sim, eu sou livre desde o meu nascimento. Um homem preso está dizendo que é livre. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Um homem preso está dizendo que é livre. Um homem preso está dizendo que é livre. Deixa eu pregar sobre o nascimento de alguém aqui. Eu estou pregando para alguém que nasceu na igreja e se desviou. E Satanás está te prendendo com algumas cordas, mas Deus está pregando na minha boca essa noite: você é livre. Eu estou pregando para alguém aqui que você já não faz mais aquilo que você fazia na obra de Deus, porque tem alguma coisa acontecendo no seu momento, mas faz o Senhor te lembrar do seu nascimento e de que você é livre desde o seu nascimento. E que essa corda de pornografia, essa corda da maconha, essa corda da cocaína não pode lhe prender, porque Deus te fez livre desde o dia que você levantou a mão e aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Paulo diz: eu sou livre. E Paulo é levado para ser interrogado. Eles estão interrogando, e quem levou fica amedrontado por tudo aquilo que aquele homem se portava diante da situação. Levaram Paulo até um conselho, e Paulo se assentou diante do conselho. Levaram Paulo para a fortaleza. Alguém olhou para Paulo e diz: você não teme? Paulo olha e diz: eu não temo. Estão vindo pessoas de toda a terra para ver aquilo que estava acontecendo com Paulo. E Paulo continua o mesmo homem, a mesma pessoa, com a mesma pregação. Paulo recebe a visita do rei Agripa. Agripa olha para Paulo e diz: por que você não se liberta? O que está acontecendo com você? Paulo olha para Agripa e começa a pregar para ele. Porque a proposta de Agripa é: solte-se da prisão. Mas a proposta de Paulo é: aceite a Jesus. A proposta de Agripa é: saia dessa prisão. Saia desse momento. Você tem contatos, você tem pessoas que você conhece, que você pode sair daqui. Mas a proposta de Paulo é: aceite a Jesus. Paulo não teme a prisão, porque a prisão é acesso ao céu. Paulo teme a vida de Agripa, porque Agripa é rei, mas está preso no mundo espiritual. Quem está preso no mundo espiritual não vê a prisão como acesso, vê a prisão como problema. E quando ele vê a sua prisão em problema, ele se levanta e diz: saia daí, solte-se daí. Mas a proposta de quem tem o Cristo é: aceite o Cristo. Porque eu, com os meus contatos, posso ou não sair dessa prisão. Mas você, Agripa, sem Jesus, não consegue se esconder da fúria do mal e nem da condenação do inferno. A
A proposta de Paulo é muito interessante, mas Agripa se levanta e diz: você está quase me convencendo, mas não me convenceu. Agripa vai embora, Paulo fica, Paulo continua sendo interrogado, e agora Paulo é colocado dentro de um barco para ser levado junto com outros prisioneiros. E a Bíblia diz que foi uma das piores viagens que Paulo fez. Tempestade, vento ao contrário. Paulo, no texto do capítulo de número 27, pelo menos sofreu 4 ventos ao contrário. E Paulo liberava a palavra e ninguém acreditava nele. O dono da embarcação, o chefe da embarcação, acreditava mais nos homens, nos pilotos, nos marinheiros que conduziam o barco, do que acreditar no profeta que conduzia um mundo espiritual. Paulo olha e diz: comam. Eles olham e dizem: não, nós ficaremos em jejum. Paulo vê tudo aquilo que estava acontecendo, vento contrário, e ninguém obedecendo a Paulo, até porque tem alguns ventos que só vem porque a desobediência fala mais alto do que a voz de quem tem experiência. Ele chega num porto e todos estão vendo que a situação está piorando. Desce âncora, puxa âncora, desce âncora, puxa âncora, e ninguém acha uma forma de se salvar daquilo. Então, depois de alguns dias na viagem, no trajeto, olhando para o céu e sem ver estrela, nem as luas, alguém se espanta e fica atemorizado. E é Paulo quem diz: nós perdemos a esperança de ser salvos. Sem estrelas, sem lua, sem sol, ninguém mais acreditava que eles poderiam se salvar. Então começou a muvuca. Me perdoem, eu sou do interior. Começou a muvuca dentro do navio. E Paulo vai orar. Paulo se levanta e diz: eu tenho uma palavra. O comandante está gritando: solta os prisioneiros e mata de uma vez. O outro está gritando: vamos deixar toda a comida para trás. Mas Paulo começou a dizer: essa madrugada me apareceu um anjo do Senhor, de quem eu sou e de quem eu sirvo. E ele disse: Paulo, ninguém se perderá no meio da embarcação. Me ajude a profetizar. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Isso, me ajuda. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga: ninguém vai se perder. Diga: ninguém vai se perder. Olhe no fundo dos olhos dessa pessoa e diga: lembra daquela pessoa que nós crescemos juntos na igreja? Então, Deus está dizendo: não vai se perder. Se começou na tripulação, vai terminar junto. Se começou andando, se começou pregando, se começou evangelizando, se começou cantando, vai terminar do mesmo jeito que começou. Eu tenho uma palavra para os líderes dessa casa.
E eu peço que os líderes dessa casa levantem as mãos, porque assim diz o Senhor, pelo poder da palavra: nenhuma adolescente, nenhum jovem e nenhuma alma desse barco chamado Missão Azusa vai se perder, porque essa noite tem um anjo do Senhor gritando dentro dessa casa: eu estou salvando todos dentro dessa embarcação. Não vai morrer, não vai se perder, não vai desviar, não vai chutar o balde, não vai jogar a toalha, não vai parar de pregar. Você não vai viver. Os irmãos me perdoam, eu comecei a sentir graça de Deus aqui. Você não vai viver proibindo e causando algumas proibições por causa do seu trauma. Assim diz o Senhor: ninguém vai se perder dentro dessa sala. Pega essa palavra, leva para tua casa, coloca naquela cama e diga ao meu esposo, a minha esposa não vai se perder. Pega essa palavra, joga dentro do berçário e grita: os meus filhos não vão se perder. Pega essa palavra, joga dentro daquela empresa e profetiza: esta empresa não vai se perder. Pega a palavra, pega a palavra, pega. Eu quero ver alguém pegando, pega. Pega a palavra, pega. Joga no peito de alguém. Diga: você não vai se perder. Você não vai se perder. Você não vai se perder. Me dá licença aqui, eu já tô doido. Emaia, prega a Deus na minha boca. Você não vai se perder. Acabou o tempo da perdição, acabou o tempo da ilusão, acabou o tempo do cenário. Assim diz o Senhor: eu desfaço o teatro do demônio. Ninguém vai se perder. Adolescentes, o Senhor está colocando por terra todo o cenário que Satanás estava montando na sua cabeça. Ele não erra endereço de mensagem. Eu estou tendo uma visão aqui, e o meu amor está me dizendo: Brian, tinha alguém já montando o jeito de como ia sair da Missão Azusa. Tinha alguém já montando o cenário de como ia se desviar. Tinha alguém já montando a história e o enredo de como ia mentir para os pais, para ir para o baile funk. Mas assim diz o Senhor: ninguém vai se perder. Palavra liberada para quem não crê. Não é palavra, é passatempo. Os homens da embarcação não acreditaram naquilo que Paulo estava dizendo. Então os pilotos pegaram seus botes e picaram a mula do barco. Aí Paulo diz: âncora desceu, âncora subiu, pegamos ventos. E quando deu o vento fraco e a gente achou que ia dar certo, surgiu um euroaquilão. Os pilotos foram embora. Então deixa eu pedir algo para vocês: se alimentem.
Depois de tanta coisa que você tentou e não deu certo, para de ir contra a palavra de Deus. Se assente na mesa e coma. Você está se impedindo de comer aquilo que Deus já salvou para você. Eles comeram. Quem foi embora foi, quem ficou, ficou 276 pessoas dentro do barco. Mas aconteceu um problema, me pergunte qual. A polpa quebrou. Vento ao contrário. Âncora desce, âncora sobe. Euroaquilão. Pilotos fora. Sem comida, porque depois de se alimentar, tacaram todo o mantimento no mar. E agora a polpa quebrada. Alguém se levantou e disse: vamos matar os prisioneiros, porque a polpa quebrou, eles vão fugir. Paulo levanta e diz: Deus diz que ninguém vai morrer. Então todos os prisioneiros fiquem aqui. Os prisioneiros ficaram. Então o centurião se levantou e, temendo pela vida de Paulo, ele deu uma ordem: os prisioneiros que souberem nadar, por gentileza, se lancem primeiro. E quem não souber nadar, pega o pedaço de barco que sobrou, flutua na madeira, como foi no filme do Titanic, e vai até a terra. Pega na mão de alguém, eu encerro essa conferência agora. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Olhe no fundo dos olhos dessa pessoa. Diga: polpa quebrada. Se você fugir, você vai morrer. Então a ordem de Deus para a sua vida é: nade. Fale para ele, fale para ela, diga: bata os pés, bata as mãos e nade. Deus está dizendo para alguém aqui, e eu podia ficar 1 hora só pregando essas duas partes, mas eu vou bem rapidinho. Deus está dizendo para alguém aqui: tudo aquilo que você já passou, o euroaquilão, o vento ao contrário, a polpa quebrada, pessoas indo embora, foi só para que você pudesse aprender a nadar. Então a ordem de Deus para a vida de alguém essa noite é: nade. Mas eu estou pregando para outro tipo de pessoa também. Pessoas que até agora não aprenderam nada com o sofrimento, não aprenderam nada com aquilo que passaram. E como que você não sabe nadar, o que você pode fazer? Você vai morrer? Não vai morrer, porque Deus disse que ninguém ia se perder. Então o que eu vou fazer, Brian? Se agarre aquilo que sobrou. Pela última vez, pegue na mão de alguém que está do seu lado. Eu vou endoidar aqui. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Diga: se agarre aquilo que sobrou. Diga: o que foi, foi. O que passou, passou. O que se quebrou, quebrou. O que se perdeu, perdeu. Diga: se agarre aquilo que sobrou. Diga: quem te abandonou, te abandonou. Quem morreu, morreu. Quem foi embora, foi. Assim diz o Senhor: se agarre aquilo que sobrou. Papai, me dá licença aqui. Assim diz o Senhor: se agarre aquilo que sobrou.
Se só sobrou um caco, se agarre ao caco, coce as feridas e vai louvando ao nome do Senhor. Se só sobrou seu filho, se agarre a ele, ensine a ele e viva da maneira que Deus te ordenou. Se só sobrou uma casa, se só sobrou uma moradia, se agarra, se agarra, se agarra e viva da maneira que Deus te ordenou. Se só sobrou um louvor, se só sobrou uma palavra, se agarre a palavra, se agarre a palavra, se agarre a palavra, se agarre a palavra, mas não morra, não caia, não dê a vitória pro diabo. Se agarra. Se só sobrou um pastor, se agarre nele. Se só sobrou sua mãe, se agarre nela. Eu quero fazer um movimento espiritual aqui agora. Toda a igreja de olhos fechados, mentalize aquilo que sobrou e comece a se agarrar aquilo que sobrou. Sobrou uma palavra, agarra na palavra, come a palavra, mentaliza a palavra, vive a palavra, anda na palavra. Decalapa calapa, cheta calaba, repa patocotocoiata, repe colorabaya. Se agarra, mas não morra. 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 Você vai viver a promessa de Deus com aquilo que sobrou, e não é com aquilo que ainda vai chegar. Se agarra aquilo que sobrou. Missão Azusa, se agarre aquilo que sobrou. Pode ter só 3 adolescentes, se agarra e continua. Pode ter só 3 crentes, se agarra, mas continua. A profecia dessa noite é: Missão Azusa, assim diz o Senhor, eu quero que vocês se agarrem à inconformação que sobrou, a inconformação de ver aquele amigo nas drogas, a inconformação de ver a sua mãe na bebida, a inconformação de ver os centros de prostituições se levantando e aumentando, a inconformação de ver a depressão, a crise de pânico, a crise de ansiedade tomando conta dos jovens e dos adolescentes. Eu quero que essa igreja levante as 2 mãos agora e comece a agarrar a inconformação de Deus que está descendo dentro dessa casa agora. Se agarra, se agarra, pega, pega, pega.